Graças a Deus, irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui conhecendo a igreja dos irmãos. É a primeira vez que eu venho aqui a esta igreja. Fico muito feliz, pertinho da minha igreja, aqui na igreja dos Afonso, 2 quarteirões daqui, na Frei Sampaio, fica a Igreja Batista Campo dos Afonso, qual sou membro, trabalho como administrador da igreja, sou líder de casais e que aparecer, a gente está trabalhando lá para a honra e glória do Senhor. Minha esposa já foi apresentada, Lígia. Somos líderes, de casados na nossa igreja. Temos 3 filhos, o Felipe, Eduarda e o Pedro. O caçula, ele já foi para o culto infantil. E Deus nos confiou, esse ministério de trabalhar com casais, um desafio muito grande. E a gente teve a alegria de ser os líderes do Leandro e da Patrícia, há 2 anos atrás, passa rápido. Eles fizeram um curso de casados para sempre lá no nossa igreja, e foi uma bênção. Ficou a amizade do curso Casados para Sempre, ficamos amigos para sempre, o nosso grupo de 6 casais. E é uma alegria muito grande a gente estar nesse trabalho com famílias, que é um projeto de Deus, A família é um projeto de Deus. Sexta-feira agora nós finalizamos mais uma turma do Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, e pela primeira vez o curso de noivos, que a gente chama de UAN. E que maravilha, eu e Lígia tivemos um privilégio de 2 meses. Por 2 meses nós ficamos liderando 6 casais de noivos na nossa igreja. E ali aprendemos com eles, as suas dificuldades, as suas ansiedades, os preparativos para o casamento. E um casal já vai se casar agora em agosto, tem um para novembro, tem outro para novembro do ano que vem. E assim, conforme a vontade de Deus na vida de cada um deles. E foi uma bênção a formatura na sexta-feira, que tivemos a noite de testemunhos do que Deus fez na vida deles, No Paz, os casais estão trabalhando a questão da educação dos filhos. O Casados, o cotidiano, do casal, lições de perdão, de aliança, de acordo. E os noivos, os preparativos, para o grande dia, do casamento. E graças a Deus foi um trimestre maravilhoso, abençoado. Tivemos ali, eu e Lígia liderando os noivos, tivemos mais 2 casais de líderes ministrando a casais e mais um casal líder ministrando para os pais. E finalizamos nessa sexta-feira e foi uma grande bênção. E família é o alicerce, é a base de tudo. E o Leandro, quando me convidou para estar aqui com vocês nessa noite, para estar pregando, ele falou: Jair, é o culto da juventude, a juventude está dirigindo, traz uma palavra para a família. Eu falei: poxa vida, para a família eu gosto de falar para a família. Então, Deus colocou no meu coração, uma palavra para trazer aos irmãos sobre família. E a Bíblia é rica em vários exemplos de família, vários personagens bíblicos que enfatizam o desafio da família, do que Deus plantou desde o início com Adão e Eva. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma família muito especial, um casal muito especial. E o filho deles, vocês vão conhecer, vocês já conhecem, já viram filmes com certeza. O filho deles é muito famoso, mas eu gostaria de falar, antes de falar dele, falar dos pais dele. Vamos abrir então nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Não sei se vai aparecer aí para vocês, mas vocês podem acompanhar a minha versão um pouco diferente. Mas nós vamos ler em livro de Juízes, capítulo 13, versos de número 2 ao 24. Quero agradecer ao pastor Eli pela confiança que franquearam a palavra aqui no curso da igreja. Deus esteja abençoando sua vida, pastor Eli, e a igreja presbiteriana Marechal Hermes. Juízes, capítulo 13, a partir do verso 2, diz o seguinte: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe:
Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Pois eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e notificou seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos reunidos em teu nome, Pai, na tua casa de oração. Fala aos nossos corações, a começar pelo meu, Senhor. E o teu Espírito Santo esteja falando a cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear pelo livro de Juízes nesta noite. Bem, então nós estamos aqui diante de uma família de Deus, a família do senhor Manoá. Ele e a esposa dele tinham uma característica que eu gostaria de ressaltar, que eram tementes a Deus. E isso serve de exemplo para mim e para você nos dias de hoje, ser uma família temente a Deus. Nós temos aqui um casal temente a Deus, um casal que faltava algo a essa família. E o que faltava a esta família temente a Deus? Um filho. A palavra diz que a esposa dele, não dá o nome dela aqui, né? Só dá o nome a Manoá.
ela não podia ter filhos, era estéril. E esse casal temente a Deus recebe uma visita do Senhor, né? Um anjo do Senhor aparece a eles e lhes traz uma promessa. Aparece a esposa dele e traz uma promessa: você vai conceber, você vai ter um filho. Olha o milagre chegando na casa do Senhor Manoá. O interessante é que a Bíblia relata vários casos de esterilidade. Sarai na época, porque por causa da idade avançada, né, teve Isaac. Raquel teve José. Isabel teve João Batista. Rebeca teve Jacó. Ana teve Samuel. Várias situações, vários exemplos de mulheres que não podiam conceber um filho, e o Senhor operou um milagre. Isso é muito importante no contexto em que elas viviam, porque a mulher que não podia ter filho era uma mulher que não era valorizada na sociedade. A mulher que não podia ter filhos, ela não ficava à parte, à margem da sociedade. Mas nós vemos aqui um casal temente a Deus, um homem e uma mulher que tinham sonhos, que compartilhavam tudo que existia entre eles. Era um casal que tinha uma aliança em Deus, e essa aliança, ela é honrada nesse momento em que eles recebem uma visita de um anjo, mostrando que haveria um milagre na vida daquele casal, na vida daquela família. E o interessante é que nós vemos aqui um casal temente a Deus e um casal que tinha intimidade com Deus. Porque quando eles recebem essa promessa, a primeira coisa que eles fazem é: como criar esta criança? Manoá pergunta por 2 vezes isso ao anjo: como vamos criar esta criança? Em nenhum momento eles perguntam: meu Deus, como que eu vou ser pai? Como é que ela vai ser mãe? Mas não pode ter filhos, nós não podemos ter filhos. Não, em nenhum momento eles fazem esse questionamento, porque eu acredito que era um sonho deles compartilhado, né? De ter um filho. Eles se preocupam com a maturidade que tem em Deus em como criar este filho. Irmãos, criar um filho hoje em dia é um desafio muito grande. Eu como pai, e já como mãe, cada um aqui que é pai e mãe tem um desafio muito grande: criar os filhos na nossa sociedade, em que está em desconstrução a família. O objetivo maior do inimigo nas nossas almas é destruir as famílias. E eu e Lígia, a gente vê isso bem latente, porque nós trabalhamos com famílias em várias igrejas, e o inimigo de nossas almas, Satanás, ele faz de tudo para destruir a família. Isso é desde o início, desde o plano original de Deus com Adão e Eva. Ele veio se infiltrar para destruir a família. E hoje os jovens, eles têm passado por um momento de desconstrução de identidade muito grande. A questão do gênero que está sendo debatida em Brasília, isso é muito sério. Isso vai ecoar na nossa sociedade, vai ecoar em todos os estados do Brasil. A questão do gênero. Colégios como Dom Pedro II já pediram para tirar a definição de aluno e aluna. O aluno decide o que ele é. Irmãos, isso é diabólico. O passaporte agora, quando você vai tirar, não tem mais mãe e pai, é genitor. As escolas hoje estão acabando com o dia dos pais e o dia das mães, para não ofender aquelas crianças que são criadas por casais homoafetivos. A nossa sociedade está sendo atacada. A família de Deus está sendo atacada. E nós, eu e você, temos que lutar contra isso. Nós somos igreja. Eu cheguei aos 13 anos à igreja, né? E eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu cheguei à igreja, eu perguntei ao meu tio: por que chama a gente de protestante? Eu achava aquilo forte. Mas por que protestante? Porque nós somos frutos da reforma protestante. Nós protestamos contra o que está aí. E nós, como igreja de Cristo, temos que protestar.
Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Essa semana eu estava no consultório médico, aguardando a minha vez para ser atendido, e o senhor que estava ao meu lado começou a puxar assunto, né? Consultório médico, está todo mundo parado. Ou você fica vendo a televisão, ou você fica no celular, ou você conversa. E ele começou a conversar comigo. É um senhor de 70 anos, aposentado, e falou, conversou, né, sobre a vida dele, e a gente estava no consultório, né, várias pessoas, e ele falou assim: meu filho, eu sou da época que homem era homem e mulher era mulher. E quando ele falou isso, meus irmãos, saiu uma garota da ponta, mas a garota xingava ele e desrespeitou ele com vontade. Isso é homofobia, você não sabe quem está aqui, história é essa? Aí ele falou da Bíblia, ele falou: Deus criou homem e mulher, e acabou. Ele foi taxativo, e a menina saiu do canto da sala, esbravejou e falou: você é homofóbico, é por causa do senhor que está desse jeito. E aquele senhor se assustou, eu me assustei também, e ela partiu para cima dele, apontando o dedo, desrespeitando ele, e falou que ele era homofóbico, que ele não podia falar daquele jeito num local público, que ele não sabia quem estava ali, que podiam ter pessoas ali que não concordavam com a opinião dele. A falta de respeito e de amor ao próximo é latente na nossa sociedade, e isso é bíblico. O amor de muitos vão esfriar nos últimos dias. E eu me assustei com aquela situação, mas eu pensei comigo mesmo: ele tomou uma atitude que nós, como cristãos, temos que tomar. É homem e mulher. Ah, mas aí você é fundamentalista, você sim. Você pode ter a opinião que você quiser, mas a Bíblia que eu creio, o meu manual de conduta, é macho e fêmea. Foi o que Deus criou, é o plano original de Deus. E a nossa sociedade, ela tem passado por uma desconstrução muito grande. A Malhação, um programa da Globo voltado para os jovens, tem como título dessa temporada, é por temporadas, né, que a Malhação passa agora, é Viva a Diferença. E está projetado já para os próximos dias ou próximas semanas, vai ter um beijo gay entre dois jovens na novela da Malhação, voltada para adolescentes, pré-adolescentes e jovens. A desconstrução, ela está sendo feroz. Essa semana, no debate da Melodia, um dos debatedores falou que o filho chegou, contou um caso, um membro da igreja, o filho chegou triste em casa, e ele perguntou: filho, por que você está triste? E o garoto desconversou e insistiu: por que você está triste? Porque hoje eu recebi um dever de casa da escola, que eu tenho que beijar 3 meninos ou 3 meninas e dizer qual é a experiência que eu tive, qual foi o sentimento que eu tive. Irmãos, o inimigo de nossas almas, ele não está brincando. A desconstrução que a sociedade está sofrendo, os jovens, é muito grande. Por que os jovens e as crianças? Porque eles são a sociedade do amanhã. E pasmem, isso está chegando nas igrejas. Isso está chegando nas igrejas. Já estão chegando os casos dentro da igreja. Pais que não sabem o que fazer com o filho e com a filha. E nós temos que saber como lidar com isso. Nós temos que saber como lidar com isso. Esse casal temente a Deus, ele perguntou: Senhor, como que eu devo criar? Você e eu temos que perguntar a Deus: Senhor, o que devo fazer? Baseado nas Escrituras. O que a Escritura me diz? O que teus mandamentos me dizem? Qual é o teu projeto, Senhor? Eu vejo aqui um casal temente a Deus, maduro, e que a primeira coisa quando recebe a promessa de um filho é: como eu devo criar esta criança? Interessante que quando fala que ele será nazireu, significa que ele é separado. Nazireu significa separado. Então ele, desde o ventre da sua mãe, ele é consagrado. Qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a vida desse filho? Essa é a preocupação desse casal temente a Deus. Essa é a primeira característica. A segunda característica: eles são dependentes de Deus.
Eles se colocam na dependência de Deus porque eles vão ter um filho. Eles creem nisso, na promessa. E como fazê-lo? Eles são dependentes de Deus. Terceiro ponto, eles têm uma aliança com Deus. Eles partilham sonhos. Você vê que quando ela recebe a visita do anjo e a promessa, ela imediatamente corre ao seu esposo. Ela imediatamente partilha com o esposo dele a visita que ela recebeu e a promessa que ela recebeu. Homens e mulheres, nós não podemos ter segredo um para o outro. Eles tinham uma cumplicidade muito grande. E isso mostra que eles tinham a aliança. E quem já fez o Casados para Sempre sabe que a primeira lição fala da aliança. A aliança que nós temos com o nosso cônjuge. Isso aqui é um símbolo da aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Esse casal tinha uma aliança com Deus. E eles tinham uma aliança entre eles. E essa aliança era real. Existia uma intimidade entre eles, cumplicidade. Ela imediatamente chamou: olha, veio um anjo falar comigo, eu não sei qual o nome dele, eu não perguntei ao homem de Deus. Ele, quando acontecer de novo, me chame. Imediatamente quando aparecer, e ele clama ao Senhor, Manoá ora ao Senhor novamente e pede que essa visita aconteça novamente. E Deus atende a oração de Manoá. E o anjo aparece novamente e ela imediatamente corre para avisar ele. Olha, ele apareceu de novo e ele pede que repita tudo o que ele falou para ela, e ele repete. Eu aprendo aqui com essa família, com esse casal, que nós, como homem e mulher, marido e mulher, temos que ter a cumplicidade. Nós temos que ter companheirismo. Isso é importante num casamento. Isso é importante na família, porque nós somos observados pelos nossos filhos, o nosso comportamento, homem e mulher, dentro de casa. O pai respeita a mãe respeita o pai. Eles se amam, eles têm carinho um pelo outro. Existe cumplicidade. Os filhos estão crescendo e observam isso muito na vida de um homem. E eis que eles eis que nasce Sansão, o filho prometido a eles. Sansão significa sol. O significado de Sansão significa, no hebraico, é brilho, sol. Ou seja, chega uma criança para iluminar aquela casa, chega uma criança para dar brilho àquele casal. Eles não podiam ter filhos, e Deus opera um milagre na vida deles, e nasce Sansão. Sansão nasceu consagrado a Deus. Olha que coisa tremenda, ser um filho consagrado a Deus desde o ventre. Mas ele, mesmo consagrado, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Então eu gostaria de compartilhar com você 3 erros do Sansão. Eu compartilhei com você 3 virtudes dos pais do Sansão, do senhor Manoá e da senhora Manoá. Primeiro, eles são tementes a Deus. Segundo, eles são dependentes de Deus. Terceiro, eles possuem uma aliança. Então nós vemos uma família estruturada na presença de Deus. E uma família estruturada que recebe o milagre é a bênção de ter um filho. E eis que chega Sansão. Só que Sansão, apesar de ser consagrado a Deus desde o ventre, como nazireu, havia algumas particularidades, ele como nazireu, como separado, que não podia acontecer na vida dele. Primeiro, desde o ventre da mãe, não podia beber bebidas fortes, não podia beber nada da vide. E terceiro, não podia passar a navalha sobre a cabeça dele, não podia se cortar o cabelo dele como nazireu. Mas Sansão, como jovem, ele falhou. Infelizmente, a história de Sansão, quando nós escorremos pelo livro da Bíblia, pelo livro de Juízes, nós vemos falhas na vida de Sansão. E a primeira delas é que Sansão era autossuficiente. Sansão se achava o cara. Era um cara grande, era um cara forte, era um cara bonito. E isso, com o passar dos anos, tornou Sansão um jovem, se achou, apesar de ser criado de um lar
temente a Deus, ele se achou como um jovem autossuficiente. Ele achava que ele era o cara. Então vamos ler comigo em Juízes 14, de 1 a 3, quando começa as falhas, os erros de Sansão. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora pois toma por mulher. Versículo 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daquele incircunciso. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. A primeira falha de Sansão foi que ele queria casar, e ele quis casar logo cedo. Só que com detalhe, ele quis casar com o povo, uma das mulheres do povo inimigo do povo dele. E os pais dele falam: mas meu filho, tanta mulher aqui no nosso arraial, tantas mulheres que você pode escolher para ser sua esposa, você quer justamente do outro lado, o inimigo. E ele é mal criado, ele fala: é essa que eu quero, vai lá pegar para mim, porque me agradou aos olhos. O jovem Sansão, ele gostava de uma boa embalagem, mas o conteúdo era zero. Ele vê uma jovem do povo inimigo, ele acha ela bonita aos olhos dele, e ele quer a jovem. Quando nós demos o curso de noivos agora, e fala da escolha, né, do homem e da mulher que você vai se casar, a primeira coisa que você tem que prestar atenção quando vai escolher alguém para casar é: o que Deus tem para a vida de vocês dois? Qual o ministério de Deus para a vida de vocês dois? Porque vocês vão ser uma só carne. Quando dois jovens se casam, eles vão ser uma só carne, vão ter um ministério diante de Deus. E o que Deus tem para a vida de vocês? E a pergunta que a gente faz na primeira lição é: por que você quer casar com ela? E por que você quer casar com ele? Ah, porque ele é legal. Resposta errada. Ah, porque ele é bonito. Resposta errada. Ah, porque eu achei ela simpática. Resposta errada. Ninguém casa para ficar a vida toda porque achou bonito. Porque um dia os anos vão se passar e aquela embalagem da juventude, ela vai se deteriorando, os cabelos brancos vão aparecendo, a juventude vai indo embora, vem chegando a meia-idade, vai chegar a terceira idade, e se o que fez você casar era a beleza, não vai durar muito tempo. Sansão cisma de casar com uma mulher que não era do seu povo, pior, era do povo inimigo. É como se algum jovem, não daqui, porque aqui são todos convertidos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, mas lá na IBCA, nos Afonso, juventude dos Afonso, os jovens dos Afonso, saísse aqui dos Afonso e fosse lá na tradição escolher uma menina para casar, escolher um rapaz para casar, na noite do pagode, na noite do funk. Saiu de lá e foi lá buscar. Outro dia eu estava indo buscar meus sogros no aeroporto, eles chegaram cedo, eram 6 da manhã. Eu passei ali, estava amanhecendo. Gente, quantos jovens jogados na rua, que tristeza. Garotos com sapato na mão, a maquiagem toda borrada, todas suadas, rapazes sem camisa, comendo um cachorro quente com uma vontade como se não comesse há 100 anos. Estavam lá. Falei: Senhor, misericórdia, juventude, são jovens, precisam tanto de Cristo. Entende que quando você busca uma mulher dessa, um rapaz desse para casar, vai dar problema? Porque se você é de Cristo
e busca alguém que não é, vai dar problema. No grupo de noivos, tinha um rapaz que ele se relacionou com uma menina que era espírita, do candomblé, e fez trabalho com ela, e fez várias coisas com ela. Falei, você precisa quebrar esses laços. Você fez laços com ela e precisa quebrar. Sansão quer fazer laços, quer casar com alguém que não é do seu povo. E os pais de Sansão, filho, não faça isso. Não faça isso. São homens tementes a Deus, uma mulher temente a Deus. Filho, não faz isso. Mas Sansão, com toda a sua autossuficiência, com toda a sua arrogância, pai, eu não quero nem saber, eu quero ela. E Sansão vai e casa com essa mulher. E olha o que Sansão arruma no casamento dele com essa menina. Começou errado, vai dando tudo errado. No capítulo 14, a partir do verso 12, já é o casamento de Sansão. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de veste. E se não puderdes declarar, vos darei a mim, vós me dareis a mim 30 lençóis e a 30 mudas de veste. E eles lhe disseram: dai-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhe disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos o fogo a ti e à casa do teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborrece, não me amas, pois deste aos filhos do meu povo o enigma a adivinhar, e ainda não declarastes a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe eu declarei. Eu vou falar para você, declarar a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que no 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu a sua ira e subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Gente, começou errado, vai terminar errado. O jovem Sansão continuou fazendo besteira. Na sua arrogância, na sua prepotência, ele resolveu não depender mais de Deus. Ele começou a flertar com o pecado. Sansão, no casamento dele, inventa de fazer um enigma diante dos convidados que eram os inimigos dele. E os convidados aceitam, né? As bodas naquela época, a festa de casamento durava 7 dias. E ele fez o enigma no primeiro dia, e ninguém conseguia adivinhar o enigma. O que fizeram? Foram até a noiva dele: olha, consegue lá com ele o enigma, a resposta, para a gente não perder esse desafio. E ela foi lá, começou a chorar: Sansão, você não me ama, você não me quer. Ah, Sansão. Aquilo que a mulher sabe fazer muito bem, né? Chorar e fez aquele drama, né? E ele não falou. Ele falou: não falei para o meu pai e para a mãe, eu vou falar para você. E ela continuou chorando os 7 dias. Faz ideia do que uma mulher chorar 7 dias na festa de casamento, perguntando para você: me fala, Denil, me fala, Denil, você não me ama, me fala, Denil, você não me ama, você me fala. E aí que no final, no último dia, a Sansão: tá bom, eu vou te falar qual é o enigma. E falou, e deu a resposta. O interessante é que os amigos dela eram tão gente boa que falaram para ela: olha, se você não descobrir, a gente vai queimar a tua casa.
e a do teu pai também. A gente vai acabar com tudo. E são os amigos do casamento do Sansão. Então ele vai e fala a resposta do enigma para a noiva, né? A noiva vai e conta para o convidado, e eles descobrem o resultado do enigma para ele. Sansão foi furioso. Ah, que raiva que deu no Sansão, com toda a sua altivez, com toda a sua força. Ele chegou, ele matou logo 30 homens. Imagina isso. Matou 30 homens para poder pagar a aposta que ele tinha feito, o enigma que ele tinha feito. E para terminar com chave de ouro esse casamento, a noiva dele foi dada com o companheiro dele do casamento. Sansão, ele não se deitou com a esposa, com a noiva dele. Um companheiro é que se deitou, um cara que estava na festa. Toma aí, a noiva é tua. Gente, quando a gente sai dos caminhos do Senhor, seja adulto, seja jovem, ele só vai dar cabeçada. A gente só vai fazer bobagem. Esse jovem consagrado a Deus quis flertar com o pecado, quis sair dos caminhos do Senhor. Ele quis casar com uma mulher filisteia e deu tudo errado. Os pais dele falaram, os pais tementes a Deus, os pais que receberam o milagre: não faça isso, meu filho. Ele não deu a mínima para os pais dele, e ele casou e deu tudo errado. E continuando no capítulo 15, e aconteceu que depois de alguns dias, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar, porque disse seu pai: por certo dizia eu que de todo aborrecia, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, toma, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições as virou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada duas caudas, e jogou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isso? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Gente, olha o que Sansão fez. Ah, Sansão, quando o pai, era o futuro sogro dele, né? Pegou e deu a noiva dele para o companheiro que estava na festa. Ele ficou com raiva, ele ficou irado. O que ele fez? Ele pegou 300 raposas, botou fogo nas caudas das raposas e mandou soltar, e queimou toda a plantação dos filisteus. Gente, olha a besteira do Sansão. Que homem imaturo, que jovem consequente. Ele não parava para pensar nas consequências dos atos dele, ele fazia. Como um bom jovem, estava na cabeça dele, ele fazia. Que ingenuidade, que imaturidade, Sansão. E sabe o que aconteceu? O que fizeram com a mulher, com a noiva dele e com o pai dela? Mataram. Gente, olha o final desse casamento, que deu tudo errado. Desde o início, tudo errado. Tudo errado. Aí você pensa: poxa, depois disso ele aprendeu a lição, né? Sansão tomou juízo, amadureceu, fez muita besteira. Não, logo à frente ele se envolve com uma prostituta. Sabe, gente, o inimigo de nossas almas sabe o ponto fraco de cada um de nós. Ele sabe a brecha que nós deixamos atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E qual era a brecha? Qual era a falha de Sansão? Mulher. Desde a primeira vez, Sansão, ele
tem essa dificuldade. A primeira ele escolheu errado, a segunda ele se envolveu com uma prostituta. Gente, relacionamento a dois é muito sério. Deus fala: deixará o homem pai e mãe e iniciar a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ele fez uma só carne com a prostituta. Um nazireu, um separado por Deus. Um milagre na vida dos seus pais. Seus pais não são citados mais aqui em diante. Acredito eu que os pais dele faleceram. Sansão, mais uma vez, caiu no seu erro inconsequente. O relacionamento a dois é muito importante. Jovens, vocês que estão namorando, são noivos, pretendem se casar, isso é muito sério. Isso é um plano de Deus na vida de vocês, de construir uma família. É muito sério. Isso não é brincadeira. E Sansão levou isso na muita brincadeira. Era o ponto fraco dele. Ele levou na brincadeira. Escolher um homem, escolher uma mulher de Deus é muito importante. Os dois vão ser uma só carne. Estarão casados até que a morte os separe. Nós temos um casal líder na nossa igreja, muito operoso, trabalhava muito. E um belo dia, com 42 anos, o marido falece. De uma forma repentina. E ela chegou até a Lígia no dia do sepultamento e falou: nós não somos mais uma só carne. Acabou. A morte nos separou. Esse casal viveu a promessa. Foi feita diante do pastor, diante do juiz, até que a morte nos separe. Sansão, um jovem consequente. Sansão, um jovem que não deu a mínima. Lembra do voto que a mãe dele recebeu no momento da promessa? Não pode beber vinho, não pode comer coisa imunda. Na festa de casamento ele bebeu. Ele comeu coisa imunda lá no capítulo 13, não falou para os pais dele. Ele viu um leão que ele matou no meio do caminho, na volta tinha um mel dentro do leão, carne imunda. Ele pegou o mel, comeu e ainda levou para os pais dele. Depois você dá uma lida no capítulo 13, com mais cuidado. Os votos do Nazireu começam a ser quebrados. Os votos desse jovem consagrado a Deus, ele começa a quebrar um a um. A nossa aliança com Deus é muito séria. O nosso relacionamento com Deus é muito sério. O nosso compromisso com Deus é muito sério. Nós vivemos tempos que não dá para brincar de ser cristão. A volta de Cristo, ela se aproxima a cada dia. Os sinais estão aí. Falta de amor, ódio, pessoas que não se respeitam mais, pessoas por questão política, time de futebol. Você não pode dizer se é Lula, se você é Temer, se você é Bolsonaro. Vai ter briga. Você não pode ser contra a questão da sexualidade que está sendo pregada. As pessoas vão vir em cima de você. Lembra da época de Cristo, que ele era odiado? Cristo não era amado onde ele passava, porque ele pregava a verdade. Os religiosos da época ficavam furiosos com Jesus. Furiosos. Numa das passagens interessantes da Bíblia, em que Jesus é questionado sobre o amor, que é a palavra do bom samaritano: quem é o meu próximo? É o mestre da lei que pergunta a Jesus, um dos religiosos da época. Mas quem é meu próximo? E ele conta a parábola do bom samaritano, que passa o sacerdote, passa o levita e passa o não crente. O sacerdote não ajudou, o levita não ajudou e o não crente ajudou.
ajudou, teve compaixão, atendeu aquele homem que estava ferido, que havia sido assaltado, e deixou 2 denários, 2 dias de trabalho, olha, para pagar a despesa dele, e eu vou voltar, e se tiver mais alguma coisa, eu vou pagar. Aí Jesus pergunta para o homem da lei: e quem é o próximo desses 3 que ajudou por último? Vai lá e faz o mesmo. Tremendo. Jesus mandava na lata, era na veia, não tinha meio termo. Ele contava a história, ele chega, é isso, a fazer isso, amar. Sabe o que a gente está fazendo hoje na sociedade quando a gente vê alguém no chão jogado? Pega o celular, começa a filmar, tira foto. Chegou o ponto do pessoal fazer selfie em velório. Gente, falta de amor, falta de respeito, não tem. E vai ficar mais estreito. Vai ficar mais estreito. E nós, como família de Deus, temos que nos preparar, temos que buscar ao Senhor, temos que orar, temos que ler a palavra. Jovem, buscar mais e mais, porque os dias são maus. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor que está em nós. Então nós vemos aqui o Sansão, mais uma vez esse jovem Sansão, ele errou, não consumou o casamento dele, ele se envolve com uma prostituta, e não satisfeito, depois se envolve com essa prostituta, ele se envolve com Dalila, capítulo 16. Sansão se envolve com Dalila. Sansão, queriam pegar, os filisteus queriam pegar, estavam com uma sede de Sansão, queriam pegar o Sansão, e ele vai e comete o terceiro erro dele, que é se apaixonar pela mulher errada. Ele começou bem na vida, mas depois ele fez tudo errado, e ele foi caindo cada vez mais. O fim dele cada vez está mais próximo. Ele foi seduzido por Dalila, e por trás da beleza dela havia um poço de traição. Ele não conseguiu ver além da embalagem, ele só conseguia ver uma mulher bonita diante dele. E Satanás sempre bota uma bela embalagem para a gente, sempre bota. Tem um filme já dos anos 90, né? O Advogado do Diabo, o Al Pacino e Kenny Rivers. E ele fala, o Al Pacino faz o papel do advogado do diabo, né? E ele inicia o filme ele falando assim: se é uma coisa que eu gosto nos homens, é a vaidade. Eu adoro a vaidade dos homens. E transcorre o filme todo, e ele faz um reboliço na vida do jovem advogado, que é o Kenny Rivers. E depois de ele ter passado por tudo, inclusive perdeu a mulher, no final do filme ele faz uma proposta para ele de novo: você aceita? Aí ele olha para ele e fala: eu aceito. Aí ele olha para a câmera e fala: vaidade dos homens é o pecado preferido que eu tenho. Satanás mais uma vez mostra para Sansão uma bela embalagem, e ele cai igual um patinho, porque ele se achava o tal, ele se achava o máximo, era um cara forte, fazia grandes, Deus permitiu ele fazer grandes feitos, né? Mas ele é traído por Dalila. Dalila pergunta para ele qual o poder, né? Onde que é o ponto fraco dele, né? Dessa força dele que ele tem. E ela, depois de perturbar ele engana ela várias vezes, até que ela insistindo, e eis que Sansão fala para Dalila qual é o ponto fraco. É a navalha. Não pode passar a navalha nos meus cabelos, que eu perco a força. Imediatamente Dalila o traiu. Os filisteus vieram, cortaram o cabelo dele, e ele perdeu a força dele. O filho de Sansão se aproxima. Uma vida e que tantos erros ele cometeu na sua juventude. E na fase final da vida dele, né? Da história dele, no capítulo 16, a partir do verso 23, então os príncipes dos filisteus
se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-o estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas que sustêm esta casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra, eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Que final triste do jovem Sansão. Ele perde a sua força. O terceiro voto dele como nazireu, como separado de Deus, como consagrado de Deus aos pais, ele quebra, que era cortar o cabelo dele. E aquele jovem consagrado a Deus, furam os olhos dele. Lembre-se, quando a gente se afasta de Deus, a gente comete pecados, as consequências vêm. Deus nos perdoa se nós nos arrependemos dos pecados, mas as consequências, elas ficam. E o jovem Sansão, depois de ser preso, zombaram dele, fizeram pouco caso, virou chacota ali para os inimigos dele, para os filisteus. Inimigos esses que ele foi iniciado o ministério dele para acabar com os filisteus. Ele se lembra de Deus. Esse jovem que errou tanto na sua juventude, fez tanta bobagem, ele se lembra de Deus no momento mais difícil da vida dele, momento crucial. Furaram os 2 olhos dele, ele estava cego. Ele lembra daquele Deus que o pai dele, a mãe dele ensinaram a ele, aquele Deus lá desde criança. Eu fiquei muito feliz quando vi aqui as crianças aqui à frente. Tão bom ver as crianças na casa do Senhor, né? Estão lá aprendendo a palavra com as tias, né? Estão aprendendo, e eles não vão esquecer isso nunca mais na vida deles. E o jovem Sansão, naquele momento mais difícil da vida dele, ele lembra de Deus, e ele clama a Deus: Senhor, ouve a minha voz dessa vez, me dá força, me dá força para acabar com eles, com os filisteus. E o que Deus fez? Deus ouviu a oração de Sansão. Deus deu-lhe a força, talvez uma força que ele não teve na vida dele todinha. Ele ficou agarrado às 2 colunas que sustinham aquele palácio ali, com mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 filisteus, mulheres zombando, bebendo, fazendo algazarra, porque eles estavam adorando ao Deus Dagom. Não era o Deus vivo, não era o Deus de Sansão, era o Deus Dagom. E Sansão se agarra aquelas 2 colunas com toda a sua força, ele derruba, e o feito dele final, ele matou mais gente do que ele matou em toda a vida dele. Deus era com Sansão no último momento da vida dele. Sabe, a gente como cristão, a gente erra, a gente falha. Algumas vezes na nossa caminhada a gente se afasta de Deus.
Mas Deus nunca vai se afastar da gente, porque Ele é fiel. Apesar de toda a nossa infidelidade, Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. E Sansão, poxa vida, como Sansão se desviou, como ele errou, né? Mas ele, no último momento final, ele falou: Senhor, me dá força só dessa vez. E Deus ouviu a voz de Sansão, porque ele ouve a voz dos seus filhos. Ele tem amor por nós, e o amor dele nos constrange, porque por mais que falhamos, erramos, Ele nos ama. Ele não se afasta de nós, por mais que nós busquemos afastar dele. Sabe, pai e mãe, se você tem algum filho afastado da palavra de Deus, mas se você o consagrou à palavra de Deus, ele vai voltar. Se você luta com seu pai e sua mãe para vir à igreja, Deus vai ouvir a sua oração e eles vão ouvir. Sabe por quê? Leia comigo o versículo 31. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Depois de morto, a família de Sansão nunca se separou dele, desde o berço até o caixão final. Eles foram lá na terra do inimigo pegar o corpo dele e deram um enterro digno a ele. Sepultaram ele no mesmo túmulo do pai dele, o Manoá, falecido, e trouxe ele para a terra dele. Se você tem alguém que está afastado da presença de Deus, queria que Deus vai trazer. Deus vai trazer no tempo dele. Um dos maiores erros da gente é a ansiedade. A gente quer no nosso tempo, mas as coisas vão acontecer no tempo de Deus. O milagre vai acontecer no tempo de Deus. É importante você esperar, e Deus vai fazer o milagre, como fez na vida de Manoá e da sua esposa. Se às vezes você errou, se você está afastado, Deus está de braços abertos para te receber, para começar uma nova caminhada. No momento final de Jesus ali na cruz, teve um bandido que ele estava entre duas cruzes, e um dos bandidos caçou dele. Falou: se você realmente é o Rei dos Reis, é o Filho de Deus, sai daí, livra você daí, sai dessa cruz, quero ver você sair daí. Jesus estava cumprindo a missão dele, ele não podia sair daquela cruz. Ele tinha uma missão recebida de Deus, o Pai, que era morrer por mim e por você. O sangue dele derramado naquela cruz é um sangue precioso. Foi um preço muito caro, foi pago para que eu e você estivéssemos aqui. Só que o outro bandido, o outro ladrão que teve uma vida errada a vida toda, 45 minutos do segundo tempo, ele olha para Jesus e: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. No último minuto ele reconheceu o senhorio de Cristo. Aí você pode dizer: não pode, o cara estava errado a vida toda, no último minuto ele vai sentar no banco aqui comigo. O reino de Deus é um reino de amor, e o reino é dele, e ele traz quem ele quiser, do jeito que ele quiser, de como essa pessoa vem. Ele virou para aquele ladrão e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos dá uma chance todo dia. Todo dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele dá um cheque em branco todo dia de manhã. Vá lá, vive a sua vida. E se você quiser, vive comigo, que sou o autor e sou o consumador da tua fé. É muito bom servir a um Deus desse. É muito bom servir a um Deus que nos ama, que nos abençoa, e que, apesar do nosso irmão Sansão
ter errado tanto, ter falhado tanto. Se você for lá no livro de Hebreus, nos heróis da fé, sabe quem está lá? Sansão. Caramba, a biografia do cara está lá no livro da fé. Está junto com Noé, está junto com Moisés, está junto com Abraão. Sansão está lá também. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê a oportunidade de começar tudo novamente. Que você permita a Deus começar tudo novamente na sua vida. Que você permita que Deus faça o melhor na tua vida. Nós louvamos aqui uma nuvem branca, sabe? Por maior que seja o seu problema, maior que seja a dificuldade, por maior que seja a sua crise, há uma nuvem branca do tamanho de Algodão. E Deus vai te fazer algo tremendo na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Pai, neste domingo, nesta noite de domingo, nos concede, ó Pai, renovar a nossa aliança contigo, ó Pai, entregar as nossas vidas a Ti, porque Tu és um Deus amoroso, um Deus bendito, um Deus misericordioso. Ó Senhor, ai de nós se não fossem as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Deus querido, nós queremos nos entregar aqui na Tua casa, diante do Teu altar, renovar a nossa aliança contigo, porque nós podemos todas as coisas em Ti, que nos fortalece. Tu és a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, abençoa os jovens aqui da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Abençoa a liderança, Senhor. Abençoe o Teu pastor e abençoe os pastores dessa igreja, Pai. Toma cada adolescente, cada criança, cada adulto, cada idoso em Tuas mãos. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, Pai. E que ela seja luz aqui neste bairro, seja realmente salve as pessoas lá fora, seja uma agência Tua, Pai. Faça a diferença, em nome de Jesus, Senhor. Nós aprendemos nessa noite com os erros de Sansão e não queremos repetir, não queremos ser autossuficientes, não queremos ser arrogantes, ó Pai, porque Tu resistes aos soberbos. Nós queremos nos humilhar diante de Ti, porque sem Ti nada somos, Senhor. Sem Ti não podemos nada, ó Pai amado. Ó Deus querido, Tu conheces cada fio de cabelo de nossa cabeça. Não cai um sem que Tu saibas, ó Pai. Deus, Tu nos separaste desde o ventre de nossa mãe, Senhor. Ó Deus querido, abençoe cada um aqui, Senhor. E se há alguém aqui que está afastado, Senhor, que hoje, essa noite, seja uma noite de reconciliação contigo, Pai. Se há algum pai e mãe aqui que chora pelo seu filho, ó Deus, consola o coração, Pai, e conforme o Teu tempo, eles são consagrados a Ti, vão voltar, Senhor. Ó Deus, se tem alguém aqui que está clamando pelo seu pai e sua mãe que ainda não aceitaram a Ti, ó Deus querido, fala, visita, Teu Espírito Santo fale ao coração deles, ó Pai, e que possa estar aqui futuramente dando testemunho das maravilhas e milagres que Tu fizeste na vida deles. Deus, muito obrigado. É o que nós pedimos e Te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Amém.